E aí, tudo bem? Falaremos de reforma protestante. Então, primeiramente, eu quero discutir esse termo com vocês, né? Reforma e protestante, né? De onde surgiu esse nome? Tem que lembrar aí que os protestantes, os crentes, os evangélicos, todos eles são cristãos, né? E o período que nós vamos estudar aí é o momento que tem uma fissura na Igreja Católica e alguns padres católicos tentam reformar a Igreja. E aí, dessa tentativa de reforma, surgem essas novas religiões. Entendeu o que é reforma? Você tem tua casa aí, entendeu? Aí, sei lá, a parede tá infiltrando água, né? Teu irmãozinho mais novo riscou tudo a parede, fez aquele regaço. Aí teu pai falou assim: olha, a casa tá feia, né? Eu não quero trocar de casa, não quero demolir minha casa, quero reformar minha casa. Seu pai vai lá, pega a tinta e tudo, arruma esses lugares aí que estão deixando a casa feia, né? O que alguns padres fizeram na época foi isso. Olha, a igreja tem algumas coisas aí que estão, entre aspas, deixando a nossa teoria, a nossa fé feia. A gente precisa então passar uma tintinha por cima e dar uma melhorada, né? A primeira coisa que essas pessoas vão reclamar vai ser de uma prática da Igreja Católica que era as indulgências, né? O que era indulgência? Entender? Durante a Idade Média, surge dentro da teologia cristã algo novo. Surge o inferno. Escuta o que eu estou falando. Na Idade Média, surge o inferno. Até então, não tinha inferno na teologia cristã, mas os caras inventaram o inferno aí na Idade Média. E o inferno funcionava mais ou menos assim: se você fosse uma pessoa boa, você ia pro céu, muito bom, você virava santo. Tá? Agora, se você, sei lá, você não era tão ruim assim, entendeu? Você não era um serial killer, você não era um bandido. Você era um professor de história. De vez em quando, faz umas piadinhas sem graça e tal. Então, é deixar o cara queimar pra vida inteira lá no inferno? Não, manda ele pro purgatório. Então eu vou lá pro purgatório. São Pedro faz o cálculo, todas as piadinhas sem graça que eu já fiz já com a religião. Soma lá e fala: Ih, o Márcio vai ter que ficar 150 anos queimando no purgatório. Aí ficava esse tempo lá queimando no purgatório, sofrendo tortura. Quando passava esse tempo, eu estava apto a ir pro céu. Agora, se eu fosse ruim mesmo, tipo assim, professor de matemática, aí já é inferno direto, aí não tem purgatório e tudo mais, aí a alma fica sofrendo pela eternidade. Tá? Então a igreja começa a fazer o seguinte: quem dava uma graninha pro padre, tá? O padre fazia uma carta chamada Carta de Indulgência, e essa carta libertava a alma das pessoas mortas do purgatório. Então, sei lá, minha avó morreu, Dona Clarice. Amo a Dona Clarice. Tá? Cara, eu não quero que a minha avó fique queimando no purgatório. Minha avó dava uma fumadinha, fumava cigarro escondido, falava mal da vizinha que não varria bem à frente. Eu não quero que a minha avó fique queimando no inferno. Ou melhor, no purgatório, né? Que se ela for pro inferno já zoou todo o rolê já. Não quero que ela ficasse sofrendo lá no purgatório. Então eu ia até na igreja, pagava uma grana pro padre. O padre fazia uma carta falando: ó, Dona Clarice e tal, tá liberta do purgatório. Então essa carta que vale por tantos dias a menos do purgatório, ou por tantos anos a menos do purgatório, dependendo do que eu pagasse para essa carta. Com isso a igreja ganhou dinheiro pra caramba, ganhou muito dinheiro. Mas era um negócio que não era bíblico, né? E aí tem um detalhe: até os padres não tinham acesso à Bíblia durante a Idade Média. Quando alguns padres começam a ter acesso à Bíblia, essas pessoas eram fiéis, elas realmente acreditavam em Deus, elas não queriam distorcer a palavra de Deus ou coisa do tipo. Quando essas pessoas têm acesso à Bíblia, elas falam: opa, isso aqui está errado. E aí elas vão então tentar mudar essas teorias aí da igreja, tá? Querer tirar a indulgência da igreja. Tá? E aí, meus amigos, quem se colocava contra a igreja era morto. João Rus, Erasmo, tem vários casos de pessoas que foram contra as práticas da igreja que não tinham na Bíblia, e a igreja matou porque tratou como herege, como pecador e tudo mais. Aí vai destacar um sujeito, o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre alemão. Assim como os outros, ele queria reformar a igreja, ele não queria acabar com a igreja católica, ele queria só tirar o que estava errado da igreja. E aí então ele vai lá, escreve algumas teses contra algumas doutrinas da igreja, prega na porta da igreja, e aí lança então todo o rancor da igreja católica cai sobre ele. Só que tem um detalhe bem interessante sobre a reforma protestante. Para os príncipes alemães, era interessante ter uma igreja própria.
para não ficar sobre o jugo da Igreja Católica Romana, para não ficar sob o jugo dos romanos. Tá? Para eles era interessante que a própria Alemanha tivesse uma igreja própria. Então eles vão apoiar o Martinho Lutero. E aí, então, quando a Inquisição Católica vai até lá a Alemanha para prender o Lutero, para depois matar o Lutero, os nobres da Alemanha, eles fazem um protesto. Ó, se a igreja quiser matar o Lutero, vai ter que matar nós, os príncipes, os nobres alemães. Tá? Então, esse protesto, tá? O protesto dos príncipes, vai ser a forma aí que essa nova religião cristã que vai surgindo aí vai começar a ser chamada. São os protestantes. Todas as novas religiões que vão surgindo vão ser chamadas de protestantes. Do Lutero vão ter os luteranos, depois vão ter os calvinistas, os anabatistas, e na Inglaterra, que é um outro contexto, a gente estuda depois um pouquinho quando for ver a Revolução Inglesa, tem os anglicanos. Mas aí em todos esses. Aí depois surgiu os presbíteros e por aí afora vai. Mas todos os casos, desses primeiros casos, são de pessoas que tinham ligação com a igreja e eles não queriam acabar com a igreja católica, nem criar uma religião nova. Eles queriam reformar a igreja, mas a reforma não foi aceita. É como seu pai, naquele primeiro exemplo que eu dei lá pra vocês, ele chegasse e falasse assim: olha, falava pra sua mãe, ó, molecada sujou toda a parede aqui, eu vou pintar aqui a parede da sala de preto, meter um datashow na parede, fazer um cinema aqui. A tua mãe fala: não, você não vai fazer isso aqui não, não vai pintar a minha parede da minha casa de preto não. Vou pintar a parede de preto, é melhor deixar do jeito que tá. Né? Aí a tua mãe vai e veta a reforma, teu pai não faz a reforma. Tá? Aí seu pai fica revoltado, vai lá, constrói uma casa nova e pinta a parede de preto do jeito que ele queria. Então assim, mais ou menos isso que aconteceu. A Igreja Católica não aceita as, as críticas, tá? Surgem novas igrejas, e aí a igreja vai lançar um movimento chamado de contra-reforma, tá? Que aí eu mando para vocês, a gente discute aí nas próximas aulas. Até mais.